sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história de um assassino que planejou todo o seu crime dentro da prisão, usando ratos. Um assassino que descobriu a fórmula perfeita para um homicídio. No vídeo de hoje você vai conhecer a história de John George Haigh, o assassino do banho ácido. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, que você compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, compartilha com todo mundo para que mais pessoas possam conhecer o canal. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, porque eu tô percebendo que vocês estão saindo dos vídeos sem deixar o like. Coloca aí nos comentários o que vocês estão achando do canal, dos vídeos. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo, tá bom? E sem mais enrolações, bora pro vídeo! Nascido no dia 24 de julho de 1909, em Stanford, John George Haigh era de uma família extremamente conservadora e protestante. Ele passou a sua infância toda dentro de casa porque a sua família não permitia que ele saísse. Ele era um aluno extremamente dedicado, super inteligente, ele tinha muito gosto pela música clássica. Ele também desenvolveu traumas e pesadelos religiosos por tudo que a família dele fazia com ele. Anos depois, ele conseguiu uma bolsa de estudos para estudar na Queen Elizabeth Grammar School e depois que ele foi para a escola, ele arrumou um emprego de jovem aprendiz em uma fábrica de motores. Logo depois, ele saiu da fábrica de motores e começou a trabalhar nas áreas de seguro e publicidade. Porém, aos 21 anos, ele foi demitido da onde ele trabalhava, pois ele estava sendo acusado de ter roubado o caixa registrador do local onde ele trabalhava. Nessa parte da história, ele já estava convencido de que se ele fizesse pequenos roubos e furtos, ele não seria pego. Então, ele começou a fazer pequenos roubos, pequenos furtos e viveu a vida dele. Em 1934, ele se casou com Beatrice Beth Hammer, mas seu casamento não durou muito, durou apenas alguns meses, visto que no mesmo ano, Haigh foi preso, devido ao número de roubos e furtos que ele tinha feito. A sua esposa Beatrice teve a filha deles, porém, ela entregou a criança para a adoção e simplesmente abandonou Haigh. Então, foi a última vez que os dois se viram. Em 1936, quando Haigh saiu da prisão, ele se mudou para Londres, onde começou a trabalhar como motorista para o senhor William McSwan. Com o dinheiro que ele recebia, ele começou a se passar por um advogado. Então, ele buscava vítimas onde ele pudesse dar golpes, fingindo que ele era um advogado super famoso. Só que não durou muito o seu disfarce, visto que as pessoas que estavam envolvidas nesse golpe, as vítimas, elas notaram que os documentos que elas andavam recebendo estavam escritas com muitas palavras erradas. Então, elas falaram assim, um advogado me entregando um documento cheio de erros, então resolveram denunciar. Ele logo foi preso de novo por todos os crimes que ele estava cometendo. Porém, dessa última vez que ele foi para a prisão, ele parou e pensou que ele só estava dentro da prisão porque ele tinha deixado vítimas. Então ele começou a pensar num jeito que ele não pudesse mais deixar vítimas, onde ele pudesse cometer todos os crimes, mas sem deixar vítima nenhuma. Foi aí que ele lembrou de um caso que aconteceu de um homem que se livrou do corpo de uma jovem usando ácido sulfúrico. E foi nesse exato momento que ele alegou ter descoberto a fórmula perfeita para um homicídio, que seria decompondo o corpo de alguém em ácido sulfúrico. Enquanto ele estava na prisão, quando ele estava na oficina, ele testou. Ele pegou um recipiente, colocou ácido sulfúrico e colocou um rato. Ele percebeu que demorava apenas 30 minutos para que o corpo todo fosse decomposto. Logo, ele acreditou que ele de fato tinha criado a fórmula perfeita, visto que ele acredita que o termo corpo de delito fosse criado baseado no sem corpo, sem acusação. Então ele acreditava que se não tivesse corpo, ele não seria acusado de absolutamente nada. Ele testou em vários e vários ratos, até ele de fato comprovar que aquilo funcionava. E em 1944, quando ele saiu da prisão, ele começou a colocar seu plano totalmente em prática.
Ele encontrou em um bar o Max Swan, o filho do seu ex-patrão, William Max Swan, e eles começaram a conversar, mas até aí tudo bem, era só uma conversa entre amigos. Porém, dias depois, Max Swan sumiu e John afirmou ter convencido o jovem a ir em um beco, onde ele acertou um golpe na cabeça e matou esse jovem na hora. Roubou todos os seus pertences e colocou seu corpo dentro de um barril cheio de ácido sulfúrico. 2 dias depois ele voltou e percebeu que o corpo já tinha estado muito em decomposto e tinha ficado um líquido ali, um líquido viscoso, onde ele jogou esse líquido dentro de um poço e foi embora. Porém, os pais preocupados, né? William e Amy ficaram preocupados, tipo, cadê meu filho e tudo mais. E então resolveram ir atrás de John, porque sabiam que ele teria sido a última pessoa que teria visto seu filho. E como naquela época de 1944 estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, Haig teve a brilhante ideia de falar que o Max Swan teria ido para a Escócia se esconder, pois ele não queria ser convocado para o serviço militar. Porém, os pais acreditaram, falando, verdade, meu filho não quer ir para o exército, tudo bem, tá acontecendo uma guerra, então eles acreditaram e ficou tudo normal. Porém, em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial estava quase acabando, os pais começaram a ficar preocupados, porque eles pensaram, não, meu filho, a guerra já está quase acabando, por que meu filho não voltou ainda? E foram de novo atrás do Haig. Porém, dessa vez o Haig levou os dois para uma oficina que ele tinha comprado em Sussex, levou os dois para lá, matou os dois da mesma forma que ele matou o seu filho, com um golpe na cabeça e colocando os dois corpos dentro de barris com ácido sulfúrico. Roubou todos os seus pertences e começou de novo a cometer diversas fraudes e roubos e furtos e usar todo o dinheiro que ele tinha roubado. Em 1947, ele estava totalmente falido, pois ele era viciado em jogo e ele tinha gastado tudo que ele tinha roubado dos Max Swan em apostas e ele perdeu absolutamente tudo. Foi aí que ele se aproximou do casal Archibald e Rose Henderson. O casal estava vendendo uma propriedade e ele chegou perto do casal fingindo querer comprar essa tal propriedade e tornou-se amigo dos dois. Porém, em um momento de descuido, ele acabou roubando uma arma calibre 38 do Archibald, que não percebeu. Dias depois, ele levou o Archibald para dentro da sua oficina e o matou com um tiro na cabeça. E fez o mesmo processo, colocou o corpo dentro de um barril, colocou ácido sulfúrico e deixou. Para Rose, a esposa, ele falou que o marido estava doente e que ele queria vê-la. Foi assim que ele convenceu com que ela fosse também para a oficina. E quando ela chegou lá, ele também a matou com um tiro na cabeça, colocou seu corpo dentro do ácido sulfúrico e deixou lá até que fosse totalmente decomposto. A sua última vítima foi a viúva Olive Durand de Acon, que era uma viúva muito rica e ela tinha um projeto de criar unhas artificiais, que no caso seriam as unhas postiças. Ele se aproximou dela fingindo ser um engenheiro e logo eles começaram uma amizade. Porém, não demorou muito para que ele atraísse ela para dentro de sua oficina com a ideia de que eles precisavam conversar sobre coisas do projeto. Ela foi e logo ela morreu com um tiro na cabeça e teve a sua garganta cortada. Foi jogada dentro de um barril com ácido sulfúrico e ficou ali. Porém, o que ele não contava é que Constance, uma amiga da viúva, notou o desaparecimento dela e notificou a polícia. Não demorou muito para que a polícia encontrasse a relação entre Haig e a viúva. Os policiais então foram até essa oficina e encontraram vários recibos nos nomes dos Max Swans, dos Hendersons e da própria viúva, fora dentes que eles também acharam dentro de um pote que logo foram identificados como da viúva. Como na oficina que o Haig tinha não existia ralo, ele pegou todos os corpos aqui que tinham dentro daqueles barris, aquele líquido que ficou, e jogou na parte de trás do estabelecimento. Quando a polícia foi investigar o que tinha naquele líquido, eles encontraram nada mais, nada menos do que 28 quilos de gordura humana.
Então, não tinha mais nada que provasse a inocência de Haig. Enquanto Haig estava indo para a delegacia, ele fez várias perguntas muito estranhas, do tipo, será que eu posso ser preso por insanidade? Ou, se eu for para um hospital psiquiátrico, quanto tempo demora para eu sair de lá? Porém, nenhum dos policiais responderam ele, porque acharam que ele estava completamente louco. Diante do juiz, ele não negou nenhum dos crimes. Ele contou com detalhes o que ele fez com cada um dos 6 corpos e ainda afirmou que ele tinha matado mais 3 pessoas. Um cara chamado Max, uma menininha e uma mulher. Ele afirmou que essas 3 últimas pessoas que ele matou foi para beber seu sangue, pois em 1944, quando ele sofreu um acidente e ele se viu coberto de sangue, ele decidiu experimentar sangue e ele teria gostado. Por isso que, além de ser conhecido como o assassino do banho ácido, ele também ficou conhecido como o assassino vampiro. Não demorou nem um minuto para o juiz decidir a sentença: morte por enforcamento. E no dia 10 de agosto de 1949, a justiça foi feita, Haig foi enforcado. Gente, sério, eu acho que esse foi um dos casos que eu mais fiquei em choque, assim, que pra mim foi um dos casos mais bizarros que eu já vi, porque em momento algum ele se mostrou arrependido, não, eu acho assim que se ele tivesse oportunidade, ele teria feito mais vítimas, porque parecia que ele tinha gosto pela coisa, e pra mim foi um dos casos mais bizarros. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, coloca aí nos comentários o que você achou desse caso, se você tem alguma teoria do que ele poderia ter feito, ou se você quer outros casos aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos, seus familiares, e ative o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau!